Irmãos e irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos a memória de uma santa muito interessante, a mãe de Santo Agostinho. Essa mulher que por 30 anos reza pela conversão do seu filho. A primeira ela fez a experiência de encontrar-se com Jesus, com o Senhor. Reza pelo seu filho de modo incansável. E desta oração também, dessa oração de intercessão de uma mãe pelo filho, vai nascer o grande Agostinho. Quantas vezes eu falo isso para as mães que vêm desesperadas no confessionário, que falam da situação do filho, que às vezes pessoa de igreja que se distanciou da igreja, que se distanciou de Deus, e eu digo, reze, reze, insista. Neste caso, fundamentalmente, uma mãe deve fazer duas coisas: rezar insistentemente, mas também, quando oportuno, não todo dia, não toda hora, não irrite o seu filho assim, mas oportunamente como a mãe sabe fazer, carinhosamente, provocar o filho a uma conversão, a uma volta ao Senhor. O apóstolo Paulo, agora ele continua a falar que encontrou na comunidade de Tessalônica progressos belos, mas adverte para uma dimensão importante na relação com Deus, consigo mesmo, com o outro, a dimensão do corpo. O apóstolo começa dizendo assim: aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. Mas agora, fazei progressos. Não basta ficar ali. Meus queridos, nós estamos vivendo, sob muitos aspectos, uma volta atrás naquilo que o cristianismo fez a humanidade progredir. E essa volta atrás, na nossa dimensão de povo brasileiro, tem tocado muito a dimensão do corpo. Atenção, o corpo é templo do Espírito Santo. Para muitos dos nossos fiéis, o corpo tem sido uma instância de pecado. Já com muita fadiga, se resiste às tentações ligadas ao corpo, concretamente do 6º e do 9º mandamento. O corpo é aquela nossa dimensão que nós mais sentimos a cada dia. É aquela dimensão que mais determina a cada momento da nossa existência. Mais do que a nossa inteligência, mais do que a nossa dimensão espiritual, é a nossa corporeidade que determina todo o resto. Então, por isso, se nós não tivermos cuidado de oferecermos este corpo, de consagrá-lo a Deus, nós o perdemos para o pecado. E como é que se faz isso? Consagrar o corpo ao Senhor. Deus nos salva em todas as nossas dimensões. Nós cremos na ressurreição da carne, muitas vezes nos esquecemos disso e continuamos a pedir somente a salvação da alma. Deus vai ressuscitar o ser humano como um todo. Então, o modo de consagrar o corpo é através da ação litúrgica. A liturgia se vive fundamentalmente através do corpo. Ou seja, através do nosso corpo, Deus, o sagrado, toca tudo aquilo que nós somos. Então, se esse corpo não é sacramentalizado, não é santificado, ele tende a ser um instrumento de pecado. E aí então nós temos aquele descompasso entre pessoas que vêm à igreja, mas a cada dia tem que correr para o confessionário porque não consegue controlar as suas próprias vontades, não consegue viver santamente, e isso se reflete na dificuldade, ou já para muitos cristãos, o discurso da castidade pré-matrimonial, de não ter relações sexuais, que já é um discurso que já não se faz, ou então da fidelidade em tempo de matrimônio. Ou seja, isso é o desafio que o apóstolo está falando ali para a comunidade de Tessalônica e que vale para todos nós. Concretamente, o apóstolo vai dizer assim: vivei na santidade, afastai-vos da impureza. E vai chamar a atenção primeiramente para a pureza vivida dentro do matrimônio. De certo que o amor conjugal prevê também a junção carnal, mas que isso deve ser vivido
com a fidelidade, ou seja, não tendo outros parceiros fora do matrimônio, mas também no respeito mútuo, porque o templo do cônjuge é também o seu corpo. Então, que também deve ser respeitado e que devem crescer. Gosto de dizer que, de fato, com nenhuma outra pessoa do mundo se pode estar unido em 3 lugares fundamentais, que é em torno do altar, em torno da mesa de refeição e no leito conjugal. Mas que esses 3 lugares frequentados pelo casal devem ser um instrumento de santificação mútua. Mas, continua o apóstolo, Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Então, isso aqui deve ser um imperativo na vida de todo cristão. Casado ou solteiro, sacerdote, religioso, religiosa, leigo ou leiga, Deus não nos chamou para a impureza. Portanto, desprezar esses preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus. É um preceito divino. A pureza, a castidade não é um acréscimo à nossa experiência de união com Deus. É uma necessidade da nossa vida de fé. E em um mundo que nos empurra para a impureza, com todos os seus efeitos, de fornicação, de adultério, de todas as formas de pecado contra a castidade, nós devemos nos manter firmes e lutar cotidianamente para que aquilo que o mundo nos prega a cada momento não seja aquilo que invade como um caruncho, destrói a nossa relação com o Senhor. Nós hoje vamos escutar a primeira das 3 parábolas que fala da volta do Filho de Deus, do estar preparados para esse encontro. E essa primeira é das 10 jovens ou 10 virgens, é a mesma palavra, almá, então por isso às vezes traduzida como jovem, como virgem. 5 delas são imprevidentes e 5 são previdentes. Atenção, todas elas estão esperando o Filho de Deus, todas. É aqui a comunidade cristã inteira que está esperando por este momento. Mas nessa espera, alguns, e é uma metade, meus caros, não se preparam. Somente vive a festa deste encontro. E alguns estão se preparando com uma vida de ascese, de sacrifício, de oração, de esmola, uma vida de santidade. Então, todas elas têm a sua lâmpada, estão ali vivendo aquele momento, mas não preparadas para o momento da dificuldade. E ali então o noivo começa a demorar. Esse noivo está demorando, meus caros, porque quando os apóstolos saíram para a missão, eles pensavam que quando o mundo conhecido ao redor do Mediterrâneo fosse evangelizado, o Filho de Deus voltaria. São 2000 anos, o Senhor está demorando, então a parábola se está concretizando. Aí então, no meio da noite vem o grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. É de novo uma mensagem que é para todas essas jovens. E então, aquelas que se apercebem que não tem mais óleo, que não se dedicaram a uma vida de crescimento na santidade, vão pedir para as outras, dá-nos do teu óleo. Mas este óleo não é que nós podemos compartilhar. No sentido que existem coisas que só eu posso fazer por mim mesmo. Ninguém fará por mim um caminho de santidade para depois pegar e dar a santidade dele para mim, ou vice-versa. Então, tem coisas na vida que só você pode fazer por você mesmo. A conversão, ela só acontece se você colabora com a graça de Deus, a santificação também. Então, as outras vão dizer, o óleo não é suficiente. E então vão fazer uma coisa que não tem o menor sentido. Hoje nós temos os mercados que inoportunamente estão abertos 24 horas por dia, mas não tinha naquele tempo. Então a parábola fala isso com uma certa ironia. Vão comprar onde óleo durante a noite, à meia-noite? Não existe quem. Tentaram pegar com as colegas, agora vão buscar uma solução, nunca se aperceberam antes que ia faltar óleo e agora estão em desespero. E então o noivo chega. Em verdade vos digo, assim conclui a parábola, não vos conheço. Estavam esperando o Senhor, mas nunca tiveram a relação com o Senhor. Não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora.
Sejamos vigilantes, cuidemos de ter o nosso óleo para acender a nossa lâmpada da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.